O vento uivava através dos pinheiros ancestrais como uma premonição de desgraça. Eu, sirena do clã Lunargent, permanecia na sacada de pedra do Salão dos Alfas, observando a lua vermelha ascender sobre as montanhas espinhosas. Aquela coloração carmesim era presságio de transformações violentas e revelações dolorosas. Meu coração batia acelerado, não pelo chamado da lua que fazia meu sangue de lobisomem ferver, mas pela inquietação que me consumia há semanas. Dravak, meu companheiro destinado, o rei alfa das terras unificadas, havia se tornado distante. Seus olhos, antes ardentes quando pousavam sobre mim, agora desviavam-se com uma culpa que ele tentava esconder sob máscaras de preocupação política. Casamos sob a lua azul, 3 invernos atrás, em uma cerimônia que uniu não apenas nossos corações, mas 5 grandes alcateias sob um único estandarte. Eu trouxera como dote a lealdade do clã Lunargent, uma das mais antigas linhagens de lobisomens das planícies do norte. Minha família governava aquelas terras desde os tempos em que os primeiros humanos ainda adoravam nosso povo como deuses da caça. Minha senhora, a voz de Tira, minha dama de companhia, interrompeu meus pensamentos sombrios. O banquete começará em breve. O rei Alfa solicita sua presença no grande salão. Virei-me, ajeitando o manto de pele de lobo branco sobre meus ombros. Tira era uma jovem loba de confiança, de olhos perspicazes que pouco escapavam. Ele esteve com ela novamente? Perguntei, minha voz controlada apesar da tempestade que rugia dentro de mim. Tira baixou os olhos, a resposta clara em seu silêncio constrangido. Fale, ordenei, usando o tom de alfa que raramente empregava com aliados. Preciso saber a verdade. Lady Isolde chegou do clã das névoas esta manhã, sussurrou Tira. Vi o rei Alfa conduzi-la aos aposentos privados do Torreão Leste. Eles permaneceram lá por horas. Isolde, minha sobrinha, a filha da minha irmã mais velha, Morgana, que governava o clã das névoas após a morte prematura de seu companheiro em batalha. Isolde tinha apenas 22 invernos, com cabelos dourados que brilhavam como trigo sob o sol, e olhos verdes que hipnotizavam qualquer macho que cruzasse seu caminho. Eu a acolhera quando ela chegou a estas terras há 6 luas, após expressar desejo de conhecer a corte e aprender os caminhos da diplomacia entre alcateias. Idiota que fui, pensei que estava oferecendo oportunidade à jovem parenta. Não imaginei que estava introduzindo uma víbora em meu próprio lar. Prepare meu vestido de gala, disse a Tira, minha decisão tomada. O negro com bordados prateados. Esta noite, verdades serão reveladas. O grande salão estava repleto quando adentrei. Tochas de fogo azul, alimentadas pela resina sagrada das árvores anciãs, iluminavam as paredes de pedra cobertas por tapeçarias, que contavam a história de nosso povo. Ali estavam representadas as primeiras transformações, quando a deusa Lua concedeu aos humanos escolhidos o dom de correr sobre 4 patas, de caçar com sentidos aguçados e força sobre-humana. Centenas de lobisomens de diferentes clãs preenchiam as longas mesas. Guerreiros com cicatrizes de batalha, anciões cujos cabelos prateados denunciavam séculos de vida, jovens lobos ansiosos provando hidromel pela primeira vez. O ar estava denso com o aroma de carne assada, ervas silvestres e o almíscar característico de nossa espécie quando reunida em grande número. Meus olhos encontraram Dravak imediatamente. Ele estava sentado no trono elevado, sua figura imponente mesmo para os padrões de nossa espécie. Media mais de 7 pés de altura, com ombros largos que já haviam carregado o peso de 1000 batalhas. Seus cabelos negros como asa de corvo caíam sobre os ombros, e uma barba curta emoldurava um rosto de feições marcadas e selvagens. Era belo da forma como os predadores são belos, perigoso e fascinante, e ao lado dele, onde eu deveria estar sentada, encontrava-se Isolde. Minha sobrinha usava um vestido verde esmeralda, que realçava seus olhos e a curva de seu corpo jovem. Ela ria de algo que Dravak dizia, sua mão pousada casualmente sobre o antebraço dele em uma intimidade que fez minha besta interior rosnar. Todos os olhares se voltaram para mim quando caminhei pelo corredor central. O silêncio desceu sobre o salão como uma mortalha. Os lobisomens possuem instintos aguçados para tensão e conflito, e todos podiam sentir a tempestade que se aproximava. Lady Sirena. Dravak se levantou, sua expressão cuidadosamente neutra. Estávamos esperando por você.
Aparentemente não o suficiente para manter meu lugar ao seu lado desocupado, respondi, minha voz ecoando clara pelo salão. Isolde teve a audácia de sorrir, um sorriso pequeno e satisfeito, que confirmou todas as minhas suspeitas. Titia, você está tão linda esta noite, disse ela com falsa doçura. Este vestido negro lhe cai muito bem. Combina com as sombras onde você tem permanecido ultimamente. Murmurinhos percorreram o salão. Tal desrespeito público a uma alfa era inaudito. Cuide de sua língua, garota, rosnou Dravak, mas havia hesitação em seu tom, uma fraqueza que me cortou mais profundamente que qualquer garra. Caminhei até o tablado elevado, cada passo medido e deliberado. Os lobisomens mais velhos me observavam com respeito. Eles sabiam que eu não era nenhuma corça assustada, mas uma alfa por direito próprio, nascida de linhagem pura. Isolde, retire-se para seus aposentos. Ordenei, minha voz tranquila, mas impregnada com a autoridade de quem comanda. Na verdade, Dravak interveio, e meu coração afundou antes mesmo que ele completasse a frase. Isolde permanecerá. Há um anúncio que devo fazer. O mundo pareceu estreitar-se. Senti o sangue pulsar em meus ouvidos, minha besta lutando para emergir, exigindo que eu rasgasse a garganta daqueles que me traíam. Dravak, sussurrei, um último apelo à história que compartilhávamos. Não faça isso. Seus olhos, aqueles olhos âmbar que uma vez me olharam com adoração, encontraram os meus. E neles vi não amor, mas cobiça, ambição e a fraqueza de um macho que escolhera carne jovem sobre lealdade antiga. Sob as leis ancestrais, ele começou, sua voz reverberando pelo salão. Um alfa pode tomar uma segunda companheira, se a primeira não lhe der herdeiros, após 3 ciclos de acasalamento. A sala explodiu em murmúrios chocados. Era verdade que Dravak e eu não tínhamos filhotes, mas tal lei raramente era invocada, especialmente de forma tão pública e humilhante. Portanto, continuou Dravak, sua mão encontrando a de Isolde, declaro Isolde do clã das névoas como minha segunda companheira. Sob a próxima lua cheia, a cerimônia de união será realizada. Isolde sorriu triunfante, seus olhos verdes brilhando com vitória. A dor que senti foi visceral, como se garras invisíveis rasgassem meu peito por dentro. Mas eu era filha de alfas, neta de líderes que governaram quando as estrelas eram jovens. Não lhes daria a satisfação de me ver quebrar. Então, que assim seja, disse, minha voz firme apesar da agonia que me consumia. Mas saiba, Dravak Angorath, que você não apenas quebrou nosso vínculo, quebrou a aliança que sustenta seu reino. Virei-me para deixar o salão, mas sua voz me deteve. Você não tem autoridade para quebrar alianças, Sirena. Seu clã jurou lealdade à coroa. Olhei para trás, um sorriso frio curvando meus lábios. Meu clã jurou lealdade a você através de mim. Ao me descartar, você descarta essa lealdade. E logo descobrirá que há outros lobos nesta floresta. Dravak. Lobos com garras mais afiadas e fome mais profunda que a sua. Saí do grande salão com a cabeça erguida, ignorando os olhares de pena e os sussurros que me seguiam. Foi apenas quando cheguei à segurança de meus aposentos que permiti que as lágrimas caíssem, quentes e amargas contra minha pele. Tira entrou silenciosamente, trazendo vinho quente e ervas calmantes. Minha senhora, ela disse suavemente, há mensageiros esperando. De Ravenshade, as terras sombrias do norte, governadas pelos 4 irmãos de Dravak. Eles se separaram dele décadas atrás, em um desentendimento sobre sucessão e poder. Limpei minhas lágrimas, sentindo algo além da dor começar a despertar dentro de mim. Vingança, fria, calculada e absoluta. Envie-os para dentro, ordenei. Está gostando da jornada de transformação? Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história épica de lobisomens, destinos entrelaçados e batalhas ancestrais. Novas histórias são publicadas regularmente. Partes 2. Os Irmãos das Sombras. Os 3 mensageiros que entraram em meus aposentos usavam o símbolo de Ravenshade, um corvo negro sobre fundo vermelho sangue. Eram guerreiros experientes, cicatrizes marcando seus rostos bronzeados, olhos aguçados que avaliavam cada sombra em busca de ameaças. O mais alto se ajoelhou, punho sobre o coração. Lady Sirena do clã Lunargent, trago saudações de Lord Kyle, Lord Theron, Lord Vixen e Lord Mordecai Angorath, senhores de Ravenshade. Eles ouviram sobre a
situação e desejam estender um convite para visitá-los em suas terras. Quão rapidamente viajam notícias de minha humilhação, comentei amargamente, servindo-me de vinho. Não humilhação, minha senhora. O mensageiro ergueu o olhar, respeito genuíno em suas feições. Oportunidade. Meus senhores sempre souberam que Dravak era um tolo. Agora ele provou isso ao descartar a maior alfa das terras do norte por uma garota inexperiente. E o que seus senhores querem de mim? Audiência. Conversa. Talvez. Ele hesitou. Aliança. Estudei os 3 homens diante de mim. Eram leais aos irmãos de Dravak. Isso era claro. E os irmãos Angorat eram lendários por direito próprio. Quando o pai deles, o antigo rei Alfa Gregorat, morreu há 50 anos, Dravak, como primogênito, herdou o trono. Mas seus 4 irmãos mais jovens, todos filhos de mães diferentes, recusaram-se a se ajoelhar perante ele. A guerra civil que se seguiu quase destruiu as terras unificadas. No final, chegaram a um acordo. Dravak governaria o sul fértil, enquanto os irmãos tomariam as inóspitas terras sombrias do norte, territórios ricos em minérios e madeira antiga, mas de clima brutal e constantemente ameaçados por bestas selvagens e clãs não aliados. Nos últimos 50 anos, os irmãos transformaram Ravenshade em uma fortaleza temível. Seus guerreiros eram considerados os mais ferozes, suas táticas de batalha inigualáveis, mas careciam de uma coisa: legitimidade política. Eles eram vistos como rebeldes, separatistas que haviam abandonado a unidade do reino. Minha mente trabalhava rapidamente, peças de um complexo jogo de poder se encaixando. Partirei ao amanhecer, decidi, mas viajarei apenas com minha guarda pessoal. Se isso for uma armadilha, não é, minha senhora, o mensageiro garantiu. Meus senhores oferecem proteção sob as antigas leis de hospitalidade. Nenhum dano virá a você em Ravenshade. Após os mensageiros partirem, Tira me ajudou a preparar para a jornada. Você confia neles? Ela perguntou enquanto empacotava provisões. Não, respondi honestamente. Mas confio em minha capacidade de sobreviver. E confio que os irmãos Angorat odeiam Dravak mais do que poderiam desejar me prejudicar. O que você pretende fazer, minha senhora? Olhei pela janela, onde a lua vermelha agora pendia no céu como uma ferida aberta. Vou lhes dar o que eles sempre quiseram, Taira, o trono, e em troca, terei minha vingança. A jornada para Ravenshade levou 5 dias através de florestas densas e montanhas traiçoeiras. Viajávamos como lobos durante as noites, nossas formas bestiais permitindo-nos cobrir terreno rapidamente. A transformação era sempre dolorosa, ossos se quebrando e se reformando, pele se rasgando para dar lugar a pelo grosso, sentidos humanos expandindo até que cada cheiro, cada som se tornasse uma sinfonia avassaladora. Mas havia também libertação na forma de lobo. Correr sob as estrelas, sentir a terra sob as patas, caçar com a matilha, eram os momentos em que eu me sentia mais viva, mais verdadeira. Minhas lembranças de Dravak tentavam me assombrar durante essas corridas noturnas. Recordava como costumávamos caçar juntos, como suas patas tocavam as minhas em uma dança ancestral de companheiros. Como nossa primeira transformação juntos, após a cerimônia de união foi transcendental, nossos espíritos de lobo entrelaçando-se de uma forma que eu acreditava ser indissolúvel. Como fui ingênua. Ravenshade revelou-se ao 6º dia. A fortaleza se erguia no coração das montanhas corvinas, construída em pedra negra que parecia absorver a luz. 4 torres pontiagudas perfuravam o céu cinzento, cada uma representando um dos irmãos. O lugar emanava poder e perigo. Fomos recebidos nos portões por um exército de guerreiros, todos em formação impecável, e à frente deles, os 4 irmãos Angorat Kyle, o mais velho dos 4 e autoproclamado líder de Ravenshade, era uma visão imponente. Cabelos prateados, apesar de sua idade relativamente jovem para um lobisomem, apenas 90 invernos, caíam até os ombros. Olhos de um azul glacial estudavam-me com inteligência afiada. Ele usava a armadura preta gravada com runas antigas. Ao lado dele estava Teron, o estrategista. Mais magro que os irmãos, com feições aristocráticas e cabelos castanhos puxados para trás. Seus olhos dourados não piscavam, absorvendo cada detalhe como um predador avaliando presa. Vixen era o 3º, e o mais selvagem em aparência. Cabelos ruivos caíam desgrenhados sobre ombros largos. Cicatrizes marcavam seus braços nus,
histórias de batalhas gravadas em sua carne. Ele sorriu ao me ver, revelando dentes pontiagudos, mesmo em forma humana. E, finalmente, Mordecai, o mais jovem. Havia nele uma beleza sombria que contrastava com a brutalidade dos irmãos. Cabelos negros como os de Dravak, mas olhos de um violeta incomum. Ele me observava com curiosidade, cabeça inclinada como um lobo estudando algo novo e intrigante. Lady Sirena. Kyle deu um passo à frente, fazendo uma reverência que, embora formal, carregava genuíno respeito. Seja bem-vinda a Ravenshade. É uma honra receber a alfa do clã Lunargent. Lord Kyle, respondi, inclinando a cabeça. Agradeço pela hospitalidade, embora confesse curiosidade sobre os motivos por trás dela. Ele sorriu, uma expressão que não chegava completamente aos olhos. Há muito a discutir, mas primeiro, você deve estar cansada da jornada. Permitam-nos oferecer banho, comida e descanso. Conversaremos ao cair da noite. Fui conduzida a aposentos luxuosos na Torre Oeste, surpreendentemente confortáveis para uma fortaleza de guerreiros. Servos silenciosos prepararam um banho quente com óleos perfumados, e roupas limpas foram dispostas sobre a cama de dossel. Apesar do conforto, permaneci vigilante. Confiança era um luxo que eu não podia me permitir. Quando a noite caiu, fui convocada ao salão de conselho. Os 4 irmãos me esperavam ao redor de uma mesa de madeira escura gravada com mapas das terras de lobisomens. Agradecemos por aceitar nosso convite, começou Kael, servindo hidromel em taças de prata. Sabemos que são tempos difíceis para você. Poupem-me de condolências falsas, respondi friamente. Vocês não me trouxeram aqui por piedade. O que vocês querem? Theron riu, um som grave e apreciativo. Ela é direta. Gosto disso. Queremos o que sempre quisemos, Kael disse simplesmente. O trono que nosso irmão ocupa ilegitimamente. Dravak é o primogênito, apontei. Pela lei de sucessão, leis criadas por fracos. Vixen interrompeu, batendo o punho na mesa. Dravak herdou o título, mas não o respeito. Ele governa através de medo e manipulação, não liderança verdadeira. E vocês fariam melhor? Desafiei. Juntos, sim, Mordecai falou pela primeira vez, sua voz surpreendentemente suave. 4 mentes, 4 forças, 4 estratégias. Ravenshade prospera, porque não colocamos todo o poder nas mãos de um único lobo. Dividimos responsabilidades, utilizamos as forças de cada um. Era uma proposta interessante e perigosa. O que isso tem a ver comigo? Tudo. Kyle se inclinou para a frente. Você controla o clã Lunargent, uma das maiores e mais antigas alcateias. Sua palavra carrega peso entre os alfas do norte. Mais importante, você tem legitimidade, é de linhagem pura, reconhecida e respeitada. E acabei de ser publicamente humilhada e descartada. Adicionei amargamente. Exatamente, Theron disse, seus olhos dourados brilhando. O que torna este o momento perfeito. Dravak mostrou fraqueza. Mostrou que coloca luxúria acima de lealdade, juventude acima de sabedoria. Os outros alfas estão inquietos. Eles veem o que ele fez com você e se perguntam: serei eu o próximo? Caminhei até a janela, olhando para as montanhas escuras. A lua crescente lançava sombras prateadas sobre os picos. Vocês querem que eu os ajude a derrubar Dravak? Disse. Não uma pergunta, mas uma constatação. Queremos mais que isso. Kael veio ficar ao meu lado. Queremos uma aliança verdadeira. Não apenas apoio temporário, mas união permanente. Virei-me para encará-lo. E o que exatamente vocês estão propondo? Foi Mordecai quem respondeu, levantando-se da mesa. Case-se conosco, com todos nós. O silêncio que se seguiu era denso o suficiente para cortar. Vocês estão loucos, finalmente consegui dizer. Estamos pragmáticos, corrigiu Theron. Pense nisso, Lady Sirena. Ao invés de uma aliança frágil através de promessas e contratos, teríamos ligação de sangue. Você se tornaria não apenas nossa aliada, mas nossa companheira. Sua linhagem se uniria à nossa. Qualquer herdeiro nascido dessa união teria direito inquestionável ao trono. Isso é sem precedentes. Impossível. Não impossível. Vixen rebateu. Incomum, sim, mas as leis ancestrais não proíbem união múltipla quando é consensual. E vários dos clãs do leste praticam casamentos polígamos entre alfas quando estrategicamente benéfico. Dravak toma uma segunda companheira.
Kael disse suavemente. Por que você não tomaria 4 companheiros? Imagine o poder dessa união, Sirena. 5 alcateias sob um comando unificado verdadeiro. Ravenshade, Lunargant e os clãs menores que nos seguiriam. Minha mente girava. Era absurdo. Era escandaloso. Era brilhante. E quanto aos sentimentos? Perguntei. Companheiros destinados compartilham vínculo de alma. Como pode haver vínculo verdadeiro entre 5 indivíduos? Quem disse que precisa haver amor? Mordecai respondeu aproximando-se. Há respeito, há atração, há objetivo comum. Amor pode crescer ou pode permanecer apenas aliança pragmática. De qualquer forma, todos ganham. Olhei para cada um dos 4 irmãos. Eram diferentes de Dravak em tantas formas. Onde meu ex-companheiro era impulsivo e governado por desejos carnais, estes homens eram calculistas. Onde Dravak buscava poder individual, eles entendiam força na unidade. E se eu concordar, disse lentamente, como funcionaria? Como governaríamos? Conselho de 5. Theron respondeu imediatamente, claramente já tendo pensado nisso. Decisões importantes requerem maioria. Cada um retém controle sobre suas próprias terras, mas apresentamos frente unificada externamente. E na cama? Perguntei diretamente, precisando saber todos os termos. Vixen riu, um som rouco. Isso ficaria a seu critério, Lady Sirena. Não somos bestas que forçam nada. Se você escolhe nunca compartilhar nossa cama, assim seja. Se escolhe compartilhar com um, alguns ou todos, sua escolha. Era mais respeito do que Dravak me concedera nos últimos meses de nossa união. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente. É claro, Kael concordou. Esta não é decisão a ser tomada levianamente. Mas saiba que estamos comprometidos com esta proposta. Você é a peça que faltava em nosso plano, Sirena. Com você, podemos reconstruir as terras unificadas sob liderança que realmente serve ao povo, não apenas a vaidade de um único alfa. Passei os próximos 3 dias em Ravenshade, observando os irmãos, estudando como governavam. Era revelador. Kael lidava com diplomacia e estratégia de longo prazo. Ele passava horas com conselheiros, planejando rotas comerciais, negociando com clãs vizinhos. Sua mente era afiada como lâmina, sempre 3 passos à frente. Theron comandava os espiões e a inteligência. Nada acontecia em 100 milhas sem que ele soubesse. Ele tinha informantes em cada alcateia, inclusive na corte de Dravak. Vixen liderava os guerreiros, treinava pessoalmente cada soldado, conhecia cada um pelo nome. Suas táticas de batalha eram lendárias, brutais, eficientes, vitoriosas, e Mordecai cuidava do povo comum. Ouvia disputas, garantia que alimentos fossem distribuídos de forma justa, que viúvas de guerra tivessem suporte. Era a face gentil de Ravenshade, e era genuíno. Juntos, formavam um sistema que funcionava como uma matilha bem treinada, cada um com sua função, nenhum tentando dominar os outros. Era tão diferente da forma como Dravak governava, através de intimidação e capricho pessoal. Na 3ª noite, sob uma lua crescente, tomei minha decisão. Os 4 irmãos me esperavam no salão, tensão palpável no ar. Aceito, anunciei sem preâmbulo, mas com condições. Nomei-as. Kael disse. Primeiro, sou alfa por direito próprio. Não me tornarei companheira dócil sem vós. Meu voto no Conselho dos 5 tem peso igual ao de cada um de vocês. Acordado. Todos disseram em uníssono. Segundo, o clã Lunargent permanece sob meu comando exclusivo. Vocês não interferirão em como governo minha alcateia. Razoável e aceito. Theron concordou. Terceiro, qualquer herdeiro nascido desta união será considerado filho de todos os 5, com direitos iguais de sucessão, independentemente de quem for o pai biológico. Sábio, Mordecai murmurou. Isso previne disputas futuras. Concordo. E, finalmente, inspirei profundamente. Dravak deve cair. Não apenas perder o trono, mas enfrentar consequências pelo que fez. Ele me humilhou, quebrou juramentos sagrados. Justiça deve ser servida. Um sorriso feroz cruzou o rosto de Vixen. Oh, ele cairá. E será espetacular. Então estamos de acordo. Kael estendeu a mão. Quando devemos realizar a cerimônia? Na próxima lua cheia, respondi, apertando sua mão. Faíscas de poder cruzaram entre nós, o reconhecimento de um lobo alfa por outro. A mesma noite em que Dravak planeja se unir a Isolde.
Deixaremos que ele tenha sua cerimônia, e então revelaremos a nossa, e nossos planos para o trono. Poético, Mordecai apreciou. Ele toma sua segunda companheira, enquanto você toma 4 primeiros companheiros. Os dias seguintes foram consumidos por planejamento. Mensageiros foram enviados discretamente aos alfas leais a mim, sondando seus sentimentos sobre Dravak. As respostas foram encorajadoras. Muitos estavam insatisfeitos com o governo errático do rei Alfa. Teron e seus espiões trabalhavam para documentar cada transgressão de Dravak. Impostos injustos, julgamentos arbitrários, favorecimento de clãs aliados às custas de outros. Construíamos não apenas um golpe, mas um caso legal sólido. Vixen treinava as tropas, preparando-as para possível conflito. Esperávamos que outros alfas se juntariam a nós pacificamente, mas se Dravak resistisse com força, estaríamos prontos. E eu trabalhava com Kael, redigindo decretos e proclamações, estabelecendo as bases legais para o novo governo. Descobri que gostava de trabalhar com ele. Sua mente complementava a minha. Onde eu via implicações emocionais e sociais, ele via logística e consequências de longo prazo. A lua cheia testemunha segredos ainda mais profundos. Se você está amando esta saga, inscreva-se no canal. Temos histórias incríveis de fantasia, romance paranormal e aventuras sobrenaturais esperando por você. Não fique de fora da matilha. Uma semana antes da lua cheia, chegou notícia que fez meu sangue ferver. Isolde está grávida. Teron anunciou, entrando na sala de guerra onde eu estudava mapas. Ou pelo menos, ela alega estar. Que conveniente, murmurei. E provavelmente falso. Ela mal teve tempo suficiente. Verdadeiro ou falso, Dravak está usando isso para solidificar a união. Teron continuou. Ele anunciou que o herdeiro está a caminho. Os alfas que estavam indecisos agora podem se inclinar para seu lado, temendo desestabilizar uma sucessão clara. Então precisamos nos mover mais rápido, decidi. Não podemos esperar que rumores de gravidez ganhem força. Concordo. Kael entrou, seguido pelos outros irmãos. Sugiro que realizemos nossa cerimônia em 2 dias, discretamente apenas com testemunhas essenciais. Depois, aguardamos até a cerimônia pública de Dravak para revelar. Por que esperar? Vixen questionou, sempre impaciente para a ação. Por quê? Expliquei, vendo a estratégia. Se revelarmos antes, Dravak pode cancelar sua cerimônia, ganhar simpatia pública, virar a situação contra nós. Mas se ele já estiver comprometido, já tiver se casado com Isolde na frente de todos, então ele não pode recuar sem parecer ainda mais fraco. Mordecai completou sorrindo. Inteligente. A cerimônia foi realizada sob a lua crescente em uma clareira secreta nas profundezas das florestas de Ravenshade. Apenas as testemunhas mais confiáveis estavam presentes. Generais leais, conselheiros e representantes dos clãs que já haviam se comprometido com nossa causa. O ritual era antigo, conduzido pela sacerdotisa Luna, uma anciã lobisomem de 300 invernos que servia à deusa da lua desde antes de meu nascimento. Seus cabelos brancos brilhavam sob a luz lunar, olhos leitosos, mas ainda penetrantes. Isto é incomum, ela disse, sua voz quebrando levemente com a idade, mas ainda autoritária. 5 se unindo como um. Mas li os presságios, consultei os ancestrais. Eles aprovam. O que a deusa da lua une, nenhum lobo pode separar. Os 5 nos posicionamos em um círculo, mãos entrelaçadas. A sacerdotisa Luna cantou em linguagem antiga, palavras que faziam o ar vibrar com poder. Senti magia ancestral envolvendo-nos, tecendo laços invisíveis entre nossas almas. Não era o vínculo instantâneo e avassalador que lendas descreviam entre companheiros destinados, mas havia algo ali, uma conexão, tênue ainda, mas real. Eu podia sentir a presença de cada um deles na periferia de minha consciência. A firmeza de Kael, a astúcia de Teron, a ferocidade de Vixen, a gentileza de Mordecai. Está consumado, a sacerdotisa declarou. Pelos poderes antigos e pela vontade da lua, vocês 5 agora são um. Que suas vidas sejam longas, seu governo justo e seus inimigos temerosos. Kael foi o primeiro a se mover, trazendo minha mão aos lábios e depositando um beijo formal. Os outros seguiram, cada um oferecendo seu respeito. Não havia paixão ainda, mas havia promessa. Passamos aquela noite em festa discreta, planejando os próximos passos. Em 2 dias, Dravak teria sua grande cerimônia. E nós estaríamos lá para testemunhar.
e depois revelar nossa própria união. A manhã da cerimônia de Dravak amanheceu clara e fria. Retornei ao palácio com minha guarda, alegando que, apesar de tudo, eu respeitava tradições o suficiente para testemunhar a união de minha sobrinha. Na verdade, era perfeitamente normal para familiares estarem presentes, independentemente de tensões políticas. Dravak pareceu surpreso ao me ver, uma centelha de culpa cruzando suas feições antes de ser mascarada por arrogância. Sirena, ele disse friamente, não esperava que você viesse. Isolde é minha sobrinha, respondi com voz neutra. Seria impróprio não estar presente. Isolde me observava com olhos calculistas, uma mão protetora sobre seu ventre ainda plano. Se estava realmente grávida, mal havia sinais. Tia, que generosa ao vir nos abençoar, ela disse, doçura falsa pingando de cada palavra. Oh, eu trago bênçãos, respondi enigmaticamente. Mais do que você imagina. A cerimônia foi grandiosa, como esperado de Dravak. Ele adorava a ostentação. O grande salão estava decorado com milhares de flores noturnas, aquelas que desabrocham apenas sob luz lunar. Todos os alfas importantes das terras do sul estavam presentes, junto com guerreiros, comerciantes e nobres. Quando Dravak e Isolde se posicionaram sob o arco nupcial, adornado com vinhas prateadas e pedras lunares, senti um aperto no coração. Não por amor perdido, esse já estava morto e enterrado, mas pela traição que aquela cena representava. A sacerdotisa que conduzia a cerimônia não era Luna, mas uma jovem, claramente escolhida por lealdade a Dravak, ao invés de sabedoria ancestral. Sob a lua cheia, perante a deusa em nossa matilha, eu os declaro unidos, ela cantou, sua voz faltando o poder verdadeiro de uma cerimônia legítima. Quando Dravak beijou Isolde, celebrações explodiram. Música, dança, comida e hidromel fluíam livremente. O casal real sentou-se em seus tronos, aceitando cumprimentos de bem-desejos. Esperei pacientemente. E então, no momento em que o salão estava mais repleto, os 4 irmãos Angorat entraram. O silêncio foi instantâneo e total. Kael, Teron, Vixen e Mordecai caminharam pelo corredor central, seus guerreiros alinhados atrás deles. Eram figuras imponentes, cada um irradiando poder e autoridade. Irmão, Kael disse parando aos pés do tablado, parabéns por sua união, que seja tão duradoura quanto sua primeira. Dravak se levantou, fúria contorcendo suas feições. O que vocês fazem aqui? Não foram convidados? Viemos trazer notícias, Teron disse suavemente. Notícias que certamente interessarão a todos os presentes. Não me interessa nada que vocês tenham a dizer, Dravak rosnou, sua besta emergindo perto da superfície, olhos começando a brilhar âmbar. Nem mesmo notícias sobre sua primeira companheira? Mordecai questionou, seus olhos violeta encontrando os meus através do salão. Senti todos os olhares se voltarem para mim. Levantei-me calmamente e caminhei até onde os irmãos estavam. Quando cheguei ao lado deles, Kylo ofereceu seu braço, que aceitei. O que é o significado disso? Dravak exigiu. O significado, respondi, minha voz clara e forte, é que, enquanto você buscava uma segunda companheira, eu encontrei 4 primeiros companheiros. Murmúrios chocados percorreram o salão. Sob as mesmas leis ancestrais que você invocou, continuei, e sob a bênção da sacerdotisa Luna em pessoa, me uni aos 4 irmãos Angorat. Somos agora 5 em um só, e juntos desafiamos sua alegação ao trono. O caos explodiu. Alguns alfas gritaram protestos, outros rugidos de aprovação. Dravak pulou do tablado, transformação parcial distorcendo suas feições. Isso é traição! Ele rugiu. Você será executada por isso. Traição? Kael deu um passo à frente, igualando o tamanho de Dravak. Olhe ao redor, irmão. Metade dos alfas nesta sala já juraram lealdade ao nosso conselho. Eles estão cansados de sua tirania, de sua arrogância, de seus caprichos. Teron fez um sinal, e dezenas de guerreiros, tanto de Ravenshade quanto de clãs aliados, moveram-se para posições estratégicas ao redor do salão. Você tem uma escolha, Vixen disse, mão descansando casualmente sobre o cabo de sua espada. Abdicar pacificamente e viver exilado, ou resistir e ser destruído. Dravak olhou ao redor, finalmente percebendo o quanto estava isolado. Muitos de seus próprios guerreiros hesitavam.
inseguros de para qual lado se voltar. Vocês não podem fazer isso, Isolde chorou, lágrimas correndo por seu rosto. Eu estou carregando o herdeiro. Se você está realmente grávida, respondi friamente, a criança será bem cuidada, mas não terá direito ao trono. Essa linhagem termina com Dravak. Foi Mordecai, surpreendentemente, quem deu o golpe final. Ele produziu um pergaminho, exibindo-o para todos verem. Este documento contém as assinaturas de 63 alfas das Terras Unificadas. Sua voz ressoava através do salão silencioso. Todos concordando que Dravak Angorath não é mais apto para governar. Todos apoiando o estabelecimento de um conselho de 5 para governar em seu lugar. A decisão não é apenas nossa, irmão. É vontade da maioria de nosso povo. O rosto de Dravak passou de vermelho de fúria para cinza de desespero. Ele olhou para mim, e naqueles olhos vi finalmente compreensão real. Compreensão de que havia perdido não apenas o trono, mas qualquer respeito que já possuíra. Sirena, ele sussurrou. Como você pode fazer isso? Como você pôde me trair com minha própria sobrinha? Rebati. Como você pôde descartar juramentos feitos sob a lua? Você fez suas escolhas, Dravak. Agora viva com as consequências. Por um momento tenso, pensei que ele lutaria. Sua besta queria sangue, isso era claro. Mas então ele viu os números, viu os guerreiros leais a nós, viu que estava perdido. Seus ombros caíram. Que assim seja, disse com voz oca. Eu abdico, mas quero salvo-conduto para deixar estas terras. Concedido, Kael disse. Você tem até a próxima lua para partir. E Dravak, não volte. Se algum dia colocar patas nesta terra novamente, será considerado inimigo e tratado como tal. Dravak e Isolde foram escoltados do salão, seus sonhos de poder desmoronando ao seu redor. Parte de mim sentia, não pena, exatamente, mas uma tristeza pela perda do que poderia ter sido, se ele tivesse feito escolhas diferentes. Então Kael tomou a palavra, dirigindo-se aos alfas reunidos. Um novo dia amanhece sobre as Terras Unificadas, ele declarou, não mais governadas pelo capricho de um único lobo, mas pela sabedoria coletiva de 5. Juntos, reconstruiremos o que foi quebrado, unificaremos o que foi dividido e traremos prosperidade para todos os clãs. Os aplausos foram hesitantes no começo, depois cresceram até se tornarem ensurdecedores. Mudança sempre traz medo, mas também esperança. Parte 3. O Império dos 5. Os primeiros meses de nosso governo foram caóticos. Integrar as diferentes facções, lidar com os leais a Dravak que ainda resistiam, estabelecer novas leis e sistemas, tudo exigia atenção constante. Mas lentamente, ordem emergiu do caos. Kael liderava as reuniões do conselho com mão firme mas justa, garantindo que todas as vozes fossem ouvidas. Theron desmantelou as redes de corrupção que Dravak havia permitido florescer, trazendo transparência ao governo. Vixen reformou as forças militares, treinando-as não apenas para a guerra, mas para proteger o povo comum. E Mordecai estabeleceu sistemas de justiça que realmente serviam aos desprotegidos. Eu trouxe a perspectiva única de alguém que entendia tanto as necessidades das alcateias antigas quanto as aspirações dos clãs menores. Mediei disputas, negociei acordos comerciais e garanti que nenhuma voz fosse ignorada simplesmente por vir de fonte humilde. Juntos, éramos mais fortes que qualquer um de nós individualmente. E, surpreendentemente, a dinância múltipla funcionava. Não foi imediato, mas ao longo do tempo, afeto verdadeiro começou a crescer entre nós 5. Kael me ensinava a estratégia durante longas caminhadas pelos jardins do palácio. Theron compartilhava histórias de suas redes de espiões, confiando em mim com segredos que poucos conheciam. Vixen me desafiava para sparring, respeitando minha força ao invés de tentar me proteger. E Mordecai. Mordecai me via não como ferramenta política, mas como pessoa completa, falhas e tudo. 6 meses após tomarmos o poder, durante uma caçada sob lua cheia, me vi correndo ao lado de Kael em forma de lobo. Nossas patas tocavam o chão em sincronia perfeita, 2 predadores movendo-se como um. Quando capturamos um cervo juntos, o sangue quente em nossas línguas, senti um vínculo se solidificar, não o instantâneo e mítico laço de almas, mas algo crescido organicamente através de confiança e respeito mútuos. Uma a uma, forjei conexões similares com cada dos irmãos. Com Theron, através de noites longas planejando e conspirando.
com Vixen através de batalhas lado a lado contra clãs rebeldes, com Mordecai através de momentos quietos discutindo filosofia e sonhos para o futuro. E sim, eventualmente compartilhamos intimidade física. Não toda noite, não com todos ao mesmo tempo. Éramos pragmáticos sobre a logística, mas quando acontecia, era com escolha genuína e desejo mútuo. Nunca obrigação. Notícias chegaram 1 ano após a queda de Dravak. Ele morreu no exílio, nas terras selvagens além das fronteiras. Alguns diziam que foi atacado por um urso, outros, que morreu de coração partido. Eu escolhi acreditar que, talvez, ele finalmente encontrou paz. Isolde nunca dera à luz. A gravidez havia sido ilusão ou erro. Ela voltou ao clã das névoas em desgraça. E minha irmã Morgana, embora inicialmente furiosa, eventualmente aceitou que a filha havia escolhido seu próprio destino. 2 anos após formarmos o Conselho dos 5, anunciei que estava grávida. A identidade do pai biológico era desconhecida e irrelevante. A criança pertenceria a todos nós, como prometido. Quando meu filho nasceu sob uma lua cheia prateada, com cabelos negros e olhos que mudavam de cor como o céu ao crepúsculo, todos os 5 o seguramos com igual amor. Como o chamaremos? Vixen perguntou, maravilhado ao tocar a mão minúscula de nosso filho. Lycan, respondi, pai dos lobos, porque ele representa um novo começo para nosso povo. Os anos que se seguiram trouxeram prosperidade que as terras unificadas não conheciam há gerações. Com 5 mentes trabalhando em harmonia, expandimos territórios, estabelecemos rotas comerciais com reinos distantes e trouxemos era de paz relativa. Houve desafios, é claro, alcateias rebeldes que testaram nossas fronteiras, disputas internas que ameaçaram dividir o conselho. Momentos em que discordávamos tão ferozmente que parecia que tudo se desmoronaria, mas sempre, sempre, encontrávamos caminho de volta à unidade. Porque no final, compartilhávamos algo mais precioso que amor romântico ou ambição individual. Compartilhávamos propósito. Obrigado por embarcar nesta jornada sob a luz da lua. Se você quer mais histórias envolventes de lobisomens, magia ancestral e romances impossíveis, inscreva-se no canal agora. Sua próxima aventura favorita pode estar a apenas um clique de distância. Epílogo. Lua cheia, sobre o Império. 15 anos após a queda de Dravak, encontrei-me novamente na sacada de pedra onde tudo havia começado, observando a lua subir sobre as montanhas espinhosas. Mas desta vez, não estava sozinha. Lycan, agora um jovem de 14 anos, alto e forte, estava ao meu lado. Ele tinha o melhor de todos nós. A estratégia de Kael, a astúcia de Teron, a ferocidade de Vixen, a compaixão de Mordecai. E de mim, esperava, recebia força e resistência. Mãe, ele disse, sua voz começando a quebrar com a idade. Conte-me novamente a história, de como você e meus pais construíram tudo isso. Sorri, passando dedos por seus cabelos. Foi através de traição que encontrei meu verdadeiro caminho. Comecei. Seu tio-avô Dravak me machucou profundamente. Por muito tempo, pensei que aquela dor me destruiria, mas ao invés disso, me fortaleceu. Ele era mau? Lycan perguntou. Não mau, corrigi gentilmente. Fraco, egoísta. Ele colocou seus próprios desejos acima do bem maior. E essa é a lição mais importante que você deve aprender, meu filho. Liderança não é sobre poder, é sobre sacrifício, é sobre colocar seu povo antes de você mesmo, sempre. Kael se juntou a nós na sacada, sua presença tranquilizadora e forte. Seu filho pergunta a história novamente? Ele disse, afeto em sua voz. Ele nunca se cansa dela, respondi. Boa. Kael pousou a mão no ombro de Lycan. História nos ensina. Nos lembra de onde viemos e por que nossas escolhas importam. Os outros chegaram. Teron com relatórios das províncias orientais, Vixen com relatos de treinamento militar, Mordecai com petições do povo comum. Formávamos um círculo ali na sacada, família unida por escolha e tempo. As terras prosperam, Teron anunciou. A colheita foi excepcional. O comércio com os reinos humanos do sul nunca foi melhor. E sem conflitos militares significativos há 5 anos. Vixen adicionou, quase soando desapontado. Então riu. Embora a paz seja chata, é melhor para todos. O povo está feliz. Mordecai disse simplesmente. Ouvi apenas 3 queixas hoje. Há 15 anos. Ouvia 300 diariamente.
Olhei para cada um deles. Estes homens que tinham se tornado não apenas meus companheiros e co-governantes, mas minha família verdadeira. Pensava às vezes em Dravak. Imaginava se em seus últimos momentos ele compreendeu o quanto havia jogado fora. Mas a dor daquela traição há muito havia cicatrizado, deixando apenas uma cicatriz que me lembrava de nunca confundir paixão com amor verdadeiro. O império é nosso, murmurei, olhando para as terras que se estendiam até onde a vista alcançava, pontuadas por vilas e florestas, rios e montanhas. Nosso, Kael repetiu. Nosso, Teron ecoou. Nosso, Vixen confirmou. Nosso, Mordecai concluiu. E Lycan, meu filho, futuro do reino, colocou sua mão sobre as nossas. Nosso, ele disse com convicção. Naquela noite, transformamos todos sob a lua cheia. 6 lobos correndo através das florestas ancestrais. 5 pais e um filho. A matilha perfeita. Uivamos juntos, nossas vozes se entrelaçando em harmonia que ecoava através dos vales, anunciando a todos que o Império dos 5 resistia forte. O que havia começado como vingança se transformara em algo muito maior. Um legado, uma visão, um futuro onde poder não corrompia porque era dividido, onde amor crescia de respeito e não cobiça, onde traição dava lugar à lealdade forjada em fogo. Nas histórias que bardos cantariam por gerações, eles falariam da rainha Alfa que foi traída, mas se recusou a ser destruída, que tomou 4 companheiros e com eles construiu um império mais forte que qualquer um antes, que provou que verdadeira força não vinha de governar sozinho, mas de saber quando compartilhar poder. E quando Lycan eventualmente assumisse seu lugar como líder, ele levaria essa lição consigo. Não o orgulho que destruiu Dravak, mas a humildade que construiu nosso reino. A lua banhava tudo em luz prateada enquanto corremos, livres e unidos, e eu soube, com certeza absoluta, que cada dor havia valido a pena, cada lágrima, cada momento de dúvida, cada sacrifício, tudo levara a este momento, a esta família, a este império. O império era nosso, e sob a guarda dos 5, floresceria por eras além de nosso tempo, um testemunho de que até da maior traição pode nascer a mais profunda redenção. Os anos passaram como folhas levadas pelo vento outonal. Lycan cresceu, e com ele, a responsabilidade que um dia herdaria. Mas não estava sozinho em sua jornada. 3 anos após seu nascimento, dei à luz gêmeas, Silvara e Nyx, meninas de espírito indomável que herdaram a ferocidade de Vixen e a sabedoria de Teron. E depois veio Kiran, tranquilo e observador como Mordecai, com a mente estratégica de Kael. Cada criança era amada igualmente pelos 5, sem distinção de quem poderia ser o pai biológico. Era irrelevante. Éramos uma família, tecida não apenas por sangue, mas por escolha deliberada e amor construído dia após dia. Mãe, os emissários do reino de Valdris chegaram. Lycan anunciou entrando na sala de audiências onde eu revisava petições. Aos 19 anos, ele já participava ativamente do governo, aprendendo cada aspecto de liderança. Valdris. O reino humano ao sul, com quem mantínhamos paz tênue há décadas. Lobisomens e humanos raramente se misturavam. Memórias antigas de caças e perseguições ainda vivas em ambos os lados. Que querem eles? Perguntei, sinalizando para que entrasse. Negociar tratado comercial mais extenso. E, ele hesitou, propor casamento. Ergui uma sobrancelha. Casamento? O príncipe herdeiro busca esposa. Eles ouviram falar de Silvara e Nyx. Querem conhecê-las. Senti minha besta interior rosnar protetor. Minhas filhas tinham apenas 16 anos, ainda aprendendo a controlar suas transformações, ainda descobrindo quem eram. Absolutamente não. Comecei, mas Lycan ergueu a mão. Ouça-me primeiro, mãe. Isto poderia ser oportunidade. Uma união entre nossa casa e a realeza humana solidificaria a paz para gerações. E as gêmeas têm direito de decidir por si mesmas. Ele tinha razão, embora eu odiasse admitir. Respirei fundo, controlando meu instinto de manter minhas filhotes seguras para sempre. Convocarei o conselho. Esta decisão afeta todos nós. Naquela noite, os 5 nos reunimos na Torre Norte, nosso refúgio privado onde discutíamos assuntos mais delicados. É arriscado, Teron disse imediatamente, sempre o cauteloso. Casar uma de nossas filhas com humanos pode ser visto como fraqueza por alguns clãs, como se estivéssemos nos diluindo. Ou pode ser visto como força, Kael contrapôs.
ponte entre duas espécies que há muito vivem separadas. Imagine o que poderíamos alcançar unidos. E se eles a machucarem? Vixen rosnou, pais protetores emergindo. Humanos temem o que não entendem. E se descobrirem que ela é lobisomem e tentarem, então os destruiremos. Respondi calmamente. Mas não podemos viver em medo eterno. Lycan está certo. As meninas devem escolher. Mordecai, que havia permanecido silencioso, finalmente falou. Devemos também considerar Silvara e Nyx. Elas são diferentes, cada uma única. Silvara é aventureira, curiosa sobre o mundo além de nossas fronteiras. Nyx é mais ligada às tradições, às florestas. Forçar qualquer uma a algo que não deseja seria repetir os erros de Dravak. Suas palavras ressoaram. Verdade. Convocamos as gêmeas. Silvara entrou primeiro, seus cabelos cor de mel capturando a luz das tochas, olhos que brilhavam prateados quando excitada. Nyx a seguiu, mais reservada, cabelos negros como asa de corvo e olhos do verde profundo das florestas antigas. Vocês nos chamaram, pais? Silvara perguntou, sempre direta. Expliquei a situação, observando suas reações cuidadosamente. Para minha surpresa, foi Nyx quem falou primeiro. Não tenho interesse em deixar nossas terras ou me casar com humanos. Meu lugar é aqui, com nosso povo, sob as árvores que conheço desde criança. Silvara, entretanto, tinha brilho diferente nos olhos. Eu gostaria de conhecê-los. Não prometo nada, mas sempre quis ver o mundo além. Sempre me perguntei se humanos são realmente tão diferentes de nós. Você entende os riscos? Perguntei. Você teria que esconder sua natureza, pelo menos inicialmente. E se a união acontecesse, seria a vida dividida entre dois mundos. Entendo. Ela disse com confiança que me lembrava de mim mesma em idade similar, e estou disposta a tentar. E assim, 3 semanas depois, os emissários de Valdris retornaram, desta vez acompanhados pelo próprio príncipe. Príncipe Aldric de Valdris era surpreendentemente agradável, alto para humano, com cabelos louros e olhos azuis sinceros. Ele tratou Silvara com respeito genuíno, não como prêmio a ser conquistado, mas como pessoa a ser conhecida. Durante 2 semanas, ele permaneceu em nossa corte. Observei cada interação entre ele e minha filha, procurando por sinais de decepção ou malícia. Encontrei apenas curiosidade honesta e crescente afeição. Ele é diferente do que esperava. Silvara me confessou uma noite, enquanto escovávamos os cabelos uma da outra, ritual que mantínhamos desde sua infância. Os humanos que conheci sempre pareciam temerosos ou hostis. Mas Aldric, ele faz perguntas. Quer realmente entender. E você sente algo por ele? Perguntei gentilmente. Ela corou levemente. Talvez é cedo ainda, mas gosto de como ele me olha, mãe. Não com medo do que sou, mas com admiração. Ele sabe? Perguntei cautelosamente. Não sobre a transformação, mas contei que somos diferentes, que nossa linhagem carrega magia antiga. Ele não fugiu. Ao contrário, disse que magia torna as coisas mais interessantes. No final de sua visita, Aldric fez pedido formal. Lady Silvara. Ele se ajoelhou no grande salão, diante de toda a corte. Não peço sua mão agora. Seria presunçoso. Mas peço permissão para cortejá-la apropriadamente. Para conhecê-la melhor, para que você me conheça, e se ao final ambos desejarmos união, então com bênçãos de nossas famílias, selaremos laço entre nossos reinos. Silvara olhou para nós, seus 5 pais. Cada um assentiu, dando permissão silenciosa. Aceito seu cortejo, príncipe Aldric. Ela disse, sorriso iluminando seu rosto. Os meses seguintes foram de mudança constante. Silvara viajou para Valdris, acompanhada por guarda-costas cuidadosamente escolhidos. Cartas chegavam semanalmente, descrevendo maravilhas da capital humana, arquitetura que desafiava a gravidade, mercados repletos de mercadorias exóticas, festivais de música e arte, mas também desafios. Nobres humanos que olhavam com desconfiança para a selvagem do norte, sussurros sobre sua origem, especulações sobre magia negra. Silvara navegava tudo com graça que me enchia de orgulho. Enquanto isso, Nyx florescia de forma diferente. Ela assumiu o papel de guardiã das florestas sagradas, conectando-se com os espíritos ancestrais de formas que até mesmo lobos mais velhos admiravam. Seu dom era raro. Ela podia ouvir as árvores, sentir as mudanças na terra, prever tempestades e pragas antes que chegassem. As florestas me falam, mãe, ela me disse certa vez, enquanto caminhávamos entre carvalhos centenários.
Elas lembram quando humanos e lobisomens viviam em harmonia, antes do medo separar nossos povos. Elas querem que voltemos àqueles dias. Você acha possível? Perguntei. Silvara está construindo ponte. Eu construirei outra, diferente. Ensinarei nosso povo a ouvir a terra novamente. Muitos esqueceram na pressa de construir cidades de pedra, Lycan. Observando suas irmãs encontrarem seus caminhos, também começou a moldar o seu. Ele não tinha interesse em tronos ou coração de governo. Sua paixão era a justiça, garantir que até o menor dos clãs tivesse voz. Quero viajar pelas terras, ele anunciou em sua 20ª primavera, conhecer cada clã, cada aldeia, ouvir suas necessidades diretamente, não filtradas através de camadas de burocracia. É perigoso, Vixen advertiu. Há ainda quem ressente nosso governo, quem lembra a lealdade a Dravak. Então preciso enfrentá-los. Lycan respondeu com convicção. Não posso governar um dia pessoas que não conheço, e não posso conhecê-las sentado em salão de pedra. Kyle sorriu, orgulho evidente. Você tem a alma de verdadeiro líder, meu filho. Vá, mas leve guarda suficiente, e retorne para nós. Kiran, o mais jovem aos 12 anos, era enigma, quieto onde os outros eram ruidosos, observador onde eles eram ativos. Passava horas na biblioteca, absorvendo conhecimento de textos antigos. O que você procura, pequeno? Mordecai perguntou certa noite, encontrando o garoto cercado por pergaminhos amarelados. Respostas, Kiran respondeu seus olhos, que mudavam de cor dependendo da luz, fixos em mapa antigo, sobre quem éramos antes, os primeiros lobos. Como recebemos este dom, ou maldição, dependendo da perspectiva. Por que isso importa? Mordecai se sentou ao lado do filho, porque se entendermos nossas origens, talvez possamos entender nosso destino. Mãe, e vocês construíram um império forte. Mas e depois? Que legado deixaremos além de paz temporária? Eram perguntas profundas para alguém tão jovem. Mordecai sentiu onda de orgulho misturada com preocupação. Você carrega peso grande para ombros pequenos. Não tão pequeno mais. Kiran sorriu levemente. E prefiro carregar peso de conhecimento que de espada. Deixo isso para Lycan. 2 anos depois do início do cortejo, Silvara retornou para a cerimônia de casamento. A transformação nela era notável. Ainda nossa filha, mas também algo mais. Ponte entre mundos, como Nyx havia dito. A cerimônia foi evento sem precedentes. Metade realizada sob tradições de lobisomens, metade sob rituais humanos. Alfas de todos os clãs compareceram, assim como nobres de Valdris e reinos humanos vizinhos. Quando Silvara e Aldrich se posicionaram sob arco decorado com flores lunares e rosas humanas, o ar vibrava com o significado histórico daquele momento. Este casamento representa mais que união de 2 corações. Proclamei, dirigindo-me à assembleia. Representa possibilidade. Prova de que diferenças não precisam dividir, mas podem enriquecer. Que medo pode dar lugar à compreensão. Nem todos concordavam, claro. Vi rostos carrancudos entre os alfas mais conservadores, ouvir murmúrios descontentes. Mudança nunca vem sem resistência. Mas quando Silvara e Aldrich se beijaram, selando seu vínculo, os aplausos superaram qualquer dissidência, e senti, profundamente, que estávamos criando algo duradouro. Naquela noite, durante a festa, os 5 nos reunimos brevemente longe da multidão. Estamos envelhecendo, Teron observou, não com tristeza, mas constatação factual. Outro século, talvez, 2 se tivermos sorte, mas nossos filhos, eles levarão adiante o que começamos, e farão melhor, acrescentei, porque lhes demos algo que Dravak nunca nos deu. Escolha, liberdade para encontrar seus próprios caminhos. O império é deles agora, Kael disse suavemente. Nós apenas o guardamos por um tempo. Não, corrigi. O império é nosso, de todos nós, das gerações passadas que lutaram, da nossa que construiu, e das futuras que o transformarão em algo que nem podemos imaginar ainda. Vixen riu, passando o braço ao redor de meus ombros. Sempre a poeta, Sirena. Alguém precisa ser, respondi sorrindo. Observamos nossos filhos pela janela. Lycan dançando com uma jovem loba de clã menor, Silvara radiante ao lado de seu novo marido, Nyx conversando intensamente com o ancião sobre espíritos da floresta, Kiran mesmo durante festa sentado com um tomo antigo no colo. Eles eram nosso legado. Não apenas herdeiros de poder, mas portadores de visão. E sob sua guarda, o império não apenas sobreviveria,
evoluiria. A traição de Dravak há tanto tempo atrás parecia agora não final trágico, mas prólogo necessário. Sem aquela dor, nunca teria encontrado estes 4 homens extraordinários. Nunca teríamos forjado algo tão forte quanto o nosso conselho. Nunca teríamos criado filhos que viam possibilidades onde outros viam apenas limites. O império era nosso, e seria de nossos filhos, e dos filhos deles. Para sempre, enquanto a lua brilhasse sobre nossas terras, a linhagem dos 5 perduraria, testamento de que até da mais profunda traição pode florescer a mais bela redenção. Continuarei a história adicionando mais aproximadamente 10.000 caracteres. Uma praga misteriosa começou a se espalhar pelas florestas do norte, matando as árvores ancestrais que serviam como lar espiritual para dezenas de clãs menores. As árvores apodreciam de dentro para fora, suas folhas murchando até se tornarem cinzas negras que contaminavam o solo ao redor. Nyx foi a primeira a detectar a anomalia. Não é doença natural, ela relatou ao conselho, seu rosto pálido de preocupação. É magia. Magia antiga e corrupta. Alguém está deliberadamente envenenando as florestas sagradas. Quem teria tal poder? Teron perguntou, já mobilizando sua rede de espiões. E mais importante, por quê? A resposta veio através de Kiran, agora com 22 anos, e reconhecido como o maior estudioso de história lobisomem de nossa era. Encontrei referências em textos proibidos, ele explicou, espalhando pergaminhos antigos sobre a mesa do conselho. A seita obscura, os filhos da lua negra, que acreditam que lobisomens se tornaram fracos ao fazer paz com humanos. Eles querem retornar aos tempos antigos, quando éramos temidos como deuses da caça. Fanáticos. Vixen cuspiu. Pensei que havíamos erradicado seu culto há décadas. Aparentemente não. Kiran continuou. As referências sugerem que eles têm santuário escondido nas montanhas dilaceradas e que estão liderados por alguém com conexão pessoal à nossa família. Um arrepio percorreu minha espinha. Dravak teve filhos antes de mim, disse lentamente. Filhos que foram enviados para viver com parentes distantes quando nos casamos. Eu nunca perguntei sobre eles. Assumi que haviam encontrado suas próprias vidas. Teron já estava escrevendo ordens para seus espiões. Preciso de nomes, localizações, qualquer informação sobre a progenie anterior de Dravak. Levou 2 semanas, mas a verdade emergiu como ferida infectada. Dravak tivera um filho de sua primeira companheira, que morrera no parto. O menino, chamado Hazek, havia sido criado por tio paterno em clã remoto. Quando Dravak foi exilado, Hazek tinha 30 anos e já nutria ressentimento profundo contra nós, os 5 que haviam roubado o direito de nascença de seu pai. Hazek Angorath. Kyle leu o relatório de Teron em voz alta. 39 anos agora. Alfa de clã pequeno, mas ferozmente leal nas montanhas dilaceradas. Conhecido por visões extremistas sobre pureza lobisomem. Acredita que união com humanos nos enfraquece, que devemos reconquistar domínio através de força. Ele está usando a praga para desestabilizar nosso governo, Mordecai concluiu. Destruir as florestas sagradas cria refugiados, descontentamento, caos, e no caos, fanáticos prosperam. Então vamos até ele, Lycan declarou, batendo o punho na mesa. Levamos exército, cercamos seu refúgio, forçamos rendição. Não, eu disse firmemente, ideia formando-se em minha mente. Isso é exatamente o que ele quer. Prova de que governamos através de força bruta. Como Dravak. Precisamos de abordagem diferente. O que você sugere? Kyle perguntou. Vou até ele, sozinha, e oferecerei o que Dravak nunca recebeu. Respirei fundo. Segunda chance. O protesto foi imediato e estrondoso. Absolutamente não, Vixen rugiu. É insanidade. Ele poderia matá-la. Poderia, concordei. Mas não o fará, porque Hazek não é seu pai. Ele foi criado longe de influência de Dravak, por pessoas que ainda lembram honra antiga. Há chance, por menor que seja, de que ele possa ser alcançado. E se você estiver errada, Teron desafiou. Então você terá que governar sem mim, disse simplesmente. Mas acredito que vale o risco, porque se conseguirmos virar Hazek, não apenas salvamos as florestas, salvamos centenas de jovens lobos que poderiam seguir caminho do fanatismo. Depois de horas de debate acalorado, relutantemente concordaram. Mas com condições. Nyx me acompanharia até certo ponto, usando sua conexão com as florestas para guiar caminho seguro. Lycan e um destacamento de guerreiros de elite permaneceriam escondidos a 1 dia de distância.
prontos para resgatar se necessário. E eu levaria amuleto especial que Kiran criara, pedra lunar encantada que brilharia se minha vida estivesse em perigo mortal. A jornada até as montanhas dilaceradas levou 8 dias. A paisagem tornava-se progressivamente mais hostil. Pinheiros retorcidos substituindo florestas verdejantes, rochas afiadas perfurando o céu cinzento, ventos uivantes que cortavam até ossos. Nix e eu viajamos em forma de lobo durante as noites, cobrindo o terreno rapidamente. Durante o dia, ela me ensinava mais sobre conexão com a terra, como sentir o pulso da vida sob nossos pés. As árvores estão morrendo, mas ainda lutam, ela explicou, pressionando palmas contra tronco enegrecido. Elas querem viver. Se pudermos remover a fonte da corrupção, elas podem se recuperar. Você pode curá-las? Perguntei esperançosa. Talvez, com tempo e ajuda de outros que compartilham meu dom. Mas primeiro, a fonte deve ser eliminada. No 8º dia, alcançamos o ponto onde Nix não podia mais me acompanhar com segurança. Estávamos na fronteira do território de Hazek, e ela seria detectada imediatamente. Volte para mim, mãe, ela disse, abraçando-me forte. O Império precisa de você. Nós precisamos de você. Voltarei, prometi. Ou morrerei tentando garantir um futuro melhor para vocês. Caminhei sozinha pelas últimas milhas até o refúgio de Hazek. Era a caverna massiva esculpida na face da montanha, guardada por guerreiros de olhar duro, usando símbolos da lua negra. Círculo lunar com garra rasgando através dele. Vim falar com Hazek Angorat, anunciei, voz firme apesar do medo que roía minhas entranhas. Sozinha e desarmada. Sob as leis antigas de Parley, exijo audiência. Os guardas trocaram olhares incertos. Finalmente, um deles entrou na caverna. Minutos depois, retornou. Lord Razek concede audiência, mas se houver traição, você morrerá lentamente. Fui conduzida para dentro. A caverna era surpreendentemente vasta, com túneis se ramificando em todas as direções. Tochas lançavam sombras dançantes nas paredes de pedra, e o ar cheirava a enxofre e algo mais escuro. Magia antiga. Hazek me esperava em câmara central, sentado em trono esculpido de obsidiana negra. Ele se parecia perturbadoramente com Dravak. Mesmos cabelos negros, mesma estrutura óssea forte. Mas seus olhos eram diferentes. Onde Dravak tinha ambição egoísta, Hazek tinha fervor de crente verdadeiro. Lady Sirena, ele disse, voz grave ecoando pela caverna. A grande traidora em pessoa. Você tem coragem, devo admitir, vindo aqui. Não vim como inimiga, respondi calmamente. Vim como alguém que entende dor de traição, de perda, de sentir que o mundo lhe foi roubado. Ele riu. Som amargo. Você entende? Você que roubou o trono de meu pai, que o exilou para morrer sozinho em terras selvagens. Seu pai me traiu primeiro, disse firmemente. Quebrou juramentos sagrados, humilhou-me publicamente, escolheu carne jovem sobre lealdade. Eu não o exilei. Ele fez escolhas que levaram a consequências. Ele era rei, Hazek cuspiu, por direito de nascença. E você, mera fêmea ambiciosa, o derrubou através de sedução e conspiração. A raiva inflamou em mim, mas forcei-a para baixo. Acredita realmente nisso? Ou é história conveniente que alimenta sua própria amargura? Ele se levantou abruptamente, descendo do trono. Minha amargura? Cresci sem pai, porque você o tirou de mim. Cresci, ouvindo sussurros de como fui descartado, esquecido, considerado irrelevante. Enquanto você criava a ninhada com 4 companheiros, eu era nada. Ali estava a verdadeira ferida. Não política ou ideologia. Abandono. Rejeição. Você está certo, disse suavemente. Foi injustiça. Dravak deveria ter mantido conexão com você, independentemente de nossas disputas. Eu deveria ter perguntado sobre você, garantido seu bem-estar. Nós falhamos com você, Hazek. Ele piscou, claramente não esperando admissão. Palavras vazias agora. Talvez, concordei. Mas posso oferecer mais que palavras. Posso oferecer lugar no Império. Reconhecimento legítimo como filho de Dravak, com todos os direitos e honras devidos. Assento no conselho expandido que estamos formando para incluir mais vozes. Recursos para seu clã, que sei luta com escassez. Em troca de quê? Ele perguntou desconfiado. Minha lealdade? Minha alma? Em troca de você parar de envenenar as florestas, disse diretamente. Em troca de você usar sua paixão e convicção para construir ao invés de destruir.
Você claramente tem dom de liderança, Hazek. Lobos seguem você. Use isso para o bem. O bem segundo você. Ele retrucou. Mas eu vejo bem diferente. Vejo que nos tornamos fracos. Que fazer paz com humanos é traição contra nossa natureza. Somos predadores, não animais domesticados. Somos ambos, respondi. Predadores sim, mas também pensantes. Capazes de escolha, de compaixão, de construir algo maior que instinto básico. Silvara, minha filha, casou-se com um humano. Ela não é mais fraca por isso. É ponte entre mundos. E desse casamento nascerão crianças que herdarão força de ambas as linhagens. Abominações, ele disse, mas havia menos convicção em sua voz. Evolução, corrigi. O mundo muda, Hazek. Podemos mudar com ele e prosperar, ou podemos nos apegar ao passado e definhar. Seu pai escolheu se apegar, e onde isso o levou? Morte solitária, longe de todos que amava. Silêncio caiu entre nós. Podia ver guerra interior em seus olhos. Desejo de acreditar em mim batalhando contra anos de ressentimento cultivado. Por que você realmente veio aqui? Ele finalmente perguntou. Verdade. Porque vi meu reflexo em você. Admiti. Quando Dravak me traiu, queria destruir tudo. Queria que o mundo queimasse por minha dor. Mas ódio não constrói nada, Hazek. Apenas consome até não restar nada de quem você era. Não quero isso para você. Você não me conhece. Ele disse, mas sua voz quebrou levemente. Não, concordei. Mas quero conhecer. Quero ouvir sua história. Quero entender o homem que você se tornou. Não apenas o símbolo que seus seguidores veem. Pela primeira vez, sua armadura rachava. Ele afundou de volta no trono, parecendo subitamente cansado. Eles me dizem que sou escolhido, que devo liderar retorno aos velhos caminhos. Mas às vezes questiono. É certo? Esta destruição, este ódio, é realmente o que nossos ancestrais queriam? Nossos ancestrais queriam sobrevivência, disse gentilmente. E sobrevivência requer adaptação. Você pode ser líder, Hazek. Verdadeiro líder. Não apenas figura de ódio, mas precisa escolher. Durante 3 dias, permaneci no refúgio de Hazek. Não como prisioneira, mas como convidada incômoda. Conversamos longamente sobre seu pai, sobre sua infância solitária, sobre as doutrinas que os filhos da Lua Negra pregavam. Descobri que muitos de seus seguidores não eram fanáticos, mas lobos desesperados de clãs empobrecidos que sentiam que o império os havia esquecido. A ideologia extremista era sintoma, não causa. Se eu parar com a praga, Hazek disse no 3º dia, meus seguidores exigirão explicação. Muitos não aceitarão simplesmente sua promessa de inclusão. Então não faça sobre minhas promessas, sugeri. Faça sobre as suas. Diga-lhes que você negociou termos melhores, que garantiu direitos para clãs menores, voz no governo, recursos, e então trabalharemos juntos para cumprir essas promessas. Você me daria tanto poder? Ele perguntou, ainda desconfiado. Prefiro você dentro do sistema causando mudança que fora dele causando destruição, respondi honestamente. No 4º dia, Hazek convocou seus tenentes e anunciou cessar-fogo. A reação foi mista, alguns aliviados, outros indignados, mas palavra de Hazek era lei entre os filhos da Lua Negra, e obedeceram, junto com Nyx, que retornou trazendo outros curandeiros das florestas. Trabalhamos para reverter o dano. A magia corrupta era complexa, mas não irreversível. Levou semanas de trabalho árduo, mas lentamente, as árvores começaram a mostrar sinais de recuperação. E Hazek manteve sua palavra. Ele e seu clã se integraram ao Império, trazendo perspectivas que havíamos negligenciado. Ele era a voz afiada e frequentemente crítica no conselho, mas era a voz necessária, lembrando-nos de olhar além dos centros de poder para margens esquecidas. A transformação não foi fácil nem completa. Alguns de seus seguidores mais extremistas rejeitaram o acordo e fugiram para terras selvagens. E sempre havia tensão, desconfiança de ambos os lados. Mas era começo. Anos depois, quando me sentei novamente naquela sacada de pedra onde minha jornada havia começado, senti peso das décadas. Meu corpo, embora ainda forte, mostrava sinais de idade. Cabelos prateados substituindo negros, linhas de expressão mapeando histórias em meu rosto. Kyle veio ficar ao meu lado, ele também mostrando idade, mas seus olhos ainda brilhavam com inteligência afiada. Você salvou Hazek, ele disse.
Onde outro teria ordenado execução, você ofereceu redenção. Aprendi com os melhores, respondi, inclinando-me contra ele. Vocês 4 me ensinaram que poder verdadeiro está em transformar inimigos em aliados. O Império está forte, Kyle observou, mais forte que nunca. Nossos filhos governarão bem quando chegarmos nosso tempo. E depois deles, os filhos deles, acrescentei. Cada geração aprendendo, crescendo, construindo sobre o que deixamos. Os outros se juntaram a nós. Theron com relatórios finais do dia, Vixen ainda vigoroso apesar dos anos, Mordecai com sabedoria ainda mais profunda. 65 anos, Theron disse pensativo. Desde aquela noite quando Dravak anunciou Isolde. Quem imaginaria que traição levaria a isso? Não foi traição que levou, corrigi. Foi nossa resposta à traição. A escolha de construir ao invés de destruir, de unir ao invés de dividir. O império é nosso, Vixen disse, repetindo o mantra antigo. E das gerações que virão, completei. Para sempre. Sob a lua prateada, 5 lobos envelhecidos, mas não quebrados, observaram as terras que haviam moldado através de décadas de trabalho, amor, sacrifício e, sim, redenção. A história havia começado com traição, mas terminaria com legado de esperança. Prova viva de que até dos momentos mais escuros, luz pode emergir se tivermos coragem de buscá-la. O império era nosso, e era lindo, fim.